dia a todos. O maior desafio da minha vida é hoje pregar em 30 minutos. Vou até cronometrar aqui, ó, e não me perder. Bom, meus irmãos, nós estávamos aí trabalhando a primeira carta de Pedro. Eu vinha trabalhando já há um tempo essa carta. Nós entraríamos hoje no capítulo 4, mas a gente vai dar uma pausa justamente por causa do nosso culto de ceia hoje. Tem um tempo menor, por causa das nossas crianças que estarão conosco. E geralmente esse tipo de pregação expositiva é um tempo maior. Mas como a gente tem falado desde o início do ano, estamos falando sobre um tipo de compromisso, um tipo de construção mais engajada nesse ano, no que se refere à vida cristã, compromisso maior, de tentar aumentar o nosso nível de compromisso com Deus. Até o pastor Levi, semana passada, nos trouxe aqui um assunto muito importante a respeito sobre disciplina, e eu pensei em trazer nessa manhã, justamente nessa pausa que estamos dando na estrutura da carta de Pedro, uma forma de pensar sobre o assunto, sobre disciplina. E eu quero abordar aqui pelo menos 4 textos, bem rapidamente, que nos falam sobre esse tipo de construção de compromisso maior. Quero nesta manhã tentar aqui trazer uma linguagem mais fácil de entendimento, juntamente com as nossas crianças, para que elas consigam entender aquilo que nós queremos abordar e guardar isso no coração. Porque ao contrário de nós, nossas crianças aqui, elas estão começando justamente essa construção da vida cristã, enquanto muitos de nós, como pais, como já adultos, não temos muita margem para errar o cálculo. As palavras de Jesus, seus discípulos vai dizer em uma das suas parábolas: olha, você precisa calcular a torre antes de se comprometer aí com o Evangelho. Então, à medida que a nossa idade vai avançando, nós não temos muita margem para erros quando se trata de fazer esse cálculo. E a primeira pergunta que eu quero fazer para a gente pensar sobre esse assunto de construção tem muito a ver com a experiência das crianças. E nós também, que já somos adultos, provavelmente passamos por uma experiência como esta. Não sei se vocês já alguma vez na vida tentaram construir algo com os blocos do Lego. Alguém já tentou aí construir os blocos, fazer aquela construção? Ou então talvez você teve a experiência já de visitar uma praia, construir um castelo de areia ali, ou um castelo de cartas. Também a gente já tentou fazer algumas vezes na nossa experiência de criança, ou aquela fileira de dominó. Alguém já teve esse tipo de experiência? Às vezes você está lá montando naquela concentração total, para conseguir concluir, de repente bate um vento, ou vem uma onda, no caso da praia, ou as cartas ali caem tudo, derruba tudo aquilo lá. Qual que é o sentimento que você teve naquele momento? Muito provavelmente um sentimento de frustração, de ter que recomeçar. E a nossa ideia hoje é justamente falar sobre esse tipo de construção da nossa vida de uma maneira correta, do qual essa construção ela não se afunde, essa construção ela não cause esse tipo de frustração. Então, como sempre tenho falado aqui, fazer essa construção da vida cristã, principalmente nesse tempo já de um pouco mais de maturidade na fé, de uma forma equilibrada, colocando Deus nessa matemática toda aí, colocando Deus nessa equação nossa. E a Bíblia ela nos apresenta esse assunto de forma muito clara. Um dos primeiros textos que eu quero abordar aqui, se você quiser abrir, é Ageu capítulo 1, verso 6. Ali nós temos uma referência ao povo de Israel, esse povo que após ali o exílio, após muito tempo de escravidão na Babilônia, retorna e começa a edificar a sua vida novamente como povo de Deus. E ali o texto ele vai ser bem claro. Nós vamos ler o verso 6. O texto vai ser bem claro que Israel começa a se preocupar com essa
reconstrução da vida e começa a edificar as suas próprias casas, mas eles deixam Deus de fora dessa matemática. E a Escritura nos mostra que, embora eles estivessem se esforçando para construir, tudo que eles faziam de nada estava valendo a pena, justamente porque Deus estava fora dessa equação, dessa área da vida em que eles estavam tentando reconstruir. Então a nossa ideia aqui é aprender junto o que significa colocar Deus na nossa vida, para essa construção da jornada cristã e também da nossa jornada como seres humanos sobre essa terra. Como é que a gente permite que Ele nos ajude a construir tudo o que nós precisamos? Então, no verso 6, o primeiro ponto aí, está aí em Ageu capítulo 1, verso 6, que diz: semeaste muito e recolheste pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestidos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo no saco furado. Então veja que o texto é bem claro, deixando para nós aqui uma clareza de como o povo de Israel, eles voltam dessa escravidão da Babilônia ali, e ficam muito animados, empolgados, para reconstruir a própria vida como povo de Deus, para reconstruir a vida como nação de Deus. E eles começam então a focar, a dar ênfase muito na própria reconstrução das suas casas. E isso é bom, todos nós temos esse sentimento de progredir na vida, de sucesso, de construir, ter esse sentimento de como se fosse dar uma volta por cima depois de uma dor. Então todos nós passamos por crises, por momentos de sofrimento, alguns de nós mais, outros menos, mas é inevitável que depois do sofrimento a gente tente dar a volta por cima e conseguimos ter aquela empolgação por algo novo, por reconstruir. Nós chamamos isso de dar a volta por cima, né? Tem até músicas que falam sobre isso. E o problema de tentar construir não é buscar crescer, não é tentar ter uma vida boa, não é tentar prosperar, mas o grande problema reside no fato de que o povo de Israel, ao tentar fazer isso, estavam esquecendo de algo muito importante: a vida com Deus. O texto vai dizer, vai ser bem claro em relação a isso, que eles estavam esquecendo do tempo de Deus. Evidentemente que se a gente fosse trazer para os nossos dias, não significa que a gente tem que construir aqui um templo, um edifício, um prédio. Aqui ligando um pouco esse texto com o que a gente já vem falando na carta de Pedro, o templo de Deus nada mais é do que a Nova Jerusalém. Então esse templo é a construção de uma comunidade que represente essa Nova Jerusalém. Não adianta a gente trabalhar lá fora, ter um engajamento de construir a nossa própria vida, buscar o sucesso a todo preço, ter uma vida próspera, se nós não deixamos de lado, deixamos de fora da nossa equação da vida a construção de uma comunidade que represente essa Nova Jerusalém, trazendo aqui para os nossos dias. Então, qual que foi o resultado de Israel quando eles tentaram fazer isso? O texto vai ser bem claro: eles trabalhavam muito, mas não tinham comida o suficiente. Eles se engajavam, suavam, trabalhavam, mas era como se o salário escoasse ou fosse embora por um saco furado. Tinham roupas, mas essas roupas não os esquentavam. Para a gente tentar trazer para a contextualização das nossas crianças hoje, imagine só se a sua família limpasse só o seu quarto e nunca a cozinha e a sala. O que aconteceria? Muito provavelmente o seu quarto estaria limpo, mas ao percorrer a casa, iria sujar novamente a casa toda. A casa ficaria, o seu quarto ficaria bagunçado e sujo novamente. Ou então como nós lá em casa, a gente está construindo lá em casa, estamos mudando um pouco lá nosso fundo, e toda semana a gente tenta fazer uma faxina, mas não dura meia hora.
a faxina. Porque o nosso quintal lá está todo cheio de areia, cimento, tijolo. Então, às vezes a gente tem que fazer a faxina e trancar todo mundo dentro de casa. Fica todo mundo preso lá. Então não adianta nada a gente trabalhar com afinco, a gente ter um engajamento para prosperar, se a gente deixa Deus de fora, a construção dessa comunidade que representa Jesus na terra de fora. Não adianta buscarmos o sucesso e nos esquecermos de Deus. Quando não colocamos Deus também no nosso engajamento, na nossa tentativa de prosperar, toda a nossa vida fica desorganizada, como foi Israel aqui. Gera cansaço, se torna difícil, e por mais facilidades que a gente possa ter em primeiro momento, no segundo momento essas facilidades se tornarão cansaço de alma. É o que o texto deixa bem claro para nós. Israel trabalhava muito, semeava bastante, mas não tinha satisfação. Eles bebiam, mas não conseguiam se saciar. Eles se vestiam, mas a roupa não aquecia, e o salário ele ia embora de forma muito fácil. Quando a gente deixa Deus de fora da nossa vida, é muito provável que isso também possa acontecer na nossa vida também. A segunda coisa que a gente pode trabalhar no conceito de construção está lá em 1 Samuel capítulo 4, se você quiser ver comigo. Vamos ler dois textos aí em Samuel. É o capítulo 4 e depois o capítulo 8. Se no primeiro momento a gente tem Israel aqui, deixando Deus de fora, da sua vida, ao tentar reconstruir depois de um sofrimento, por outro lado, nós temos aqui no livro de Samuel o oposto. Então, no primeiro verso aí de 1 Samuel capítulo 4, diz o seguinte: a palavra de Samuel se espalhava por todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou perto de Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam junto de Afé. Se você for continuar lendo os versos abaixo, você vai se deparar com a história do profeta Eli. E aí você vai se deparar com o seguinte caso, um sacerdote, um profeta já velho. Samuel já está sendo levantado aqui para substituí-lo. Samuel espalhava a palavra de Deus sobre Israel, mas nós temos Eli ali que já cuidava do templo de Deus, o oposto aqui de Israel, que a gente falou no primeiro ponto. Só que em algum momento os filhos de Eli tomaram conta, e a Bíblia fala que a conduta dos filhos de Eli era tão reprovável que Israel foi tomada, sitiada, e a arca foi levada embora. Então, no primeiro ponto, a gente tem Israel se engajando demais com a vida e deixando a vida comunitária com Deus de lado. No segundo ponto, a gente tem aqui Samuel e Eli, que são sacerdotes, se engajando demais com o reino de Deus, mas se esquecendo da vida prática do lar. E às vezes nós que somos cristãos, estamos tão no automático na vida com Deus, que a gente deixa de perceber que a nossa vida em casa não está refletindo a vida de Deus, não está refletindo a presença de Jesus. Então nós temos aqui em Samuel o início do ministério dele, mas você vai perceber que lá no capítulo 8, lendo aqui toda a história, lá no capítulo 8 nós temos a informação de que o próprio Samuel não conseguiu educar, passar o legado para os seus próprios filhos, e eles também se perderam, porque esses filhos se tornaram juízes, mas esses juízes se corromperam. Então veja que nós temos Eli e Samuel, sacerdotes envolvidos, profetas, homens de Deus, homens que proclamaram a palavra, mas não cuidaram da própria casa, se esqueceram de ensinar os seus filhos sobre Deus. Então os filhos de Eli fizeram coisas erradas, e por causa disso a arca da aliança foi roubada pelos inimigos. E nós aprendemos que o próprio Samuel também, apesar de ser um profeta de Deus, ter ungido Davi, também é um homem que não conseguiu transmitir um legado para os próprios filhos. Não adianta nós nos enfurnarmos na igreja e perdermos a nossa casa. Então a gente consegue perceber essa lição aqui,
Não significa que nós, ao estarmos envolvidos com a igreja, os nossos filhos automaticamente, eles também estarão. Pelo contrário, nós como pais, temos a responsabilidade de construir no nosso lar uma vida que reflete a presença de Jesus, reflete a glória de Deus, onde naquele ambiente os frutos do Espírito Santo, eles são evidentes. Lá é o lugar que mais valida a minha fé e a minha vida cristã. Então todos nós precisamos nos atentar no quanto a nosso lar, no quanto a nossa vida cristã está sendo experimentada no dia a dia da nossa casa. Então, apesar de Samuel ter sido um grande profeta, um grande homem de Deus, os filhos deles não seguiram o seu exemplo, porque provavelmente Samuel também se enfurnou com o reino de Deus, se envolveu tanto com o reino de Deus, que perdeu o próprio lar. No capítulo 8, verso 1 e 2 diz: quando Samuel envelheceu, designou seus filhos como juízes de Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias. Eles julgavam em Berseba. Olha só o que diz o verso 3: porém seus filhos não andaram nos caminhos dele, mas se tornaram gananciosos, recebiam suborno e pervertiam a justiça. Então o fato de nós trazermos os nossos filhos ao culto não garante uma experiência de realidade em Deus para eles. E é como, voltando aqui, dando um exemplo prático disso, voltando ao exemplo do quarto, imagine que você só arrume o seu quarto, mas nunca obedece, mas nunca estuda, mas nunca procura se envolver e obedecer aos seus pais, você que é filho. Então você está cuidando apenas de uma parte da vida e se esquecendo do resto. Se nós fazemos só o que nos é mandado, nós de fato não estamos cuidando. Inclusive Jesus vai dizer que aquele que só faz o que é mandado é um servo inútil. Por outro lado, nós como pais, se nós nos dedicamos muito ao trabalho, à conquista, ao dinheiro, ao engajamento na fé, mas não temos tempo para a nossa família, negligenciamos uma parte importante que é espiritual também no nosso lar. Nós estamos cuidando apenas de uma parte da nossa vida, que se refere à vida espiritual, mas nós, consequentemente, não estamos transmitindo o nosso legado aos nossos filhos. E isso pode nos levar a essa construção da vida cristã desmoronar no fim. Nós podemos acabar com bens materiais, com sucesso espiritual, mas com um sentimento de frustração, que os nossos filhos não seguiram os nossos passos e a nossa comunhão com Deus e não possuem relacionamentos saudáveis. Então Deus quer que a gente cuide da nossa vida espiritual, ao mesmo tempo que a gente também cuide da nossa casa. E isso significa construir de forma prudente, construir uma casa sobre a rocha. Deus quer que a gente cuide da nossa família, onde os frutos da vida cristã podem ser muito mais bem vistos e experimentados com uma maior realidade. E aí, falando sobre casa, a gente já entra no terceiro ponto. Está lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 24. Falando sobre essa construção, nós temos aqui justamente a parábola de Jesus, onde ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, está comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram, bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Então, rememorando esse texto, relembrando o que Jesus falou, ele conta a história de dois homens que se envolvem numa construção. Um constrói a casa sobre a rocha, outro constrói a casa sobre a areia. Você já conhece esse texto. E o texto fala que a tempestade ela vem sobre ambas as casas. Não importa em que tipo de fundamento a casa está construída, o importante é que a onda vai vir. Então, só que a casa que permanece em pé é justamente aquela que está sobre a rocha. Por isso que não basta a gente ser apenas disciplinado, como bem abordou aqui o pastor Levi na semana passada. Nós precisamos estar atentos sobre o lugar onde nós estamos
realizando essa disciplina. Sobre qual fundamento nós estamos sendo disciplinados? Isso significa que se nós confiamos em Deus e no que Ele nos ensina, a vida será forte, mas só será forte se por consequência dessa confiança no ensino, nós obedecermos, que é o que o texto deixa bem claro. Então o próprio Cristo vai ressaltar que não basta apenas ouvir as palavras de Jesus, nós temos que colocá-las em prática. Precisa haver um esforço de trazer o que a gente ouve para o chão da vida. Então o próprio Cristo já está explicando para nós o que significa construir essa casa. Tem a ver com prática, e nós somos aqueles que se atentam sempre ao ensino. Nós procuramos aqui a todo momento trazer um ensino saudável, mas não basta apenas nós trazermos um ensino saudável. A gente precisa pegar esse ensino saudável e trazer para o chão da vida, para a realidade dos nossos passos. Não temos que cuidar com aquilo que entra pelos nossos ouvidos, mas temos que cuidar também com aquilo que sai pelos nossos passos, para a prática que a gente realiza, porque a prática é que define se eu estou construindo ou não sobre a rocha ou sobre a areia. Precisamos ter o cuidado e a observância, precisamos nos atentar para não entrar na onda dos religiosos e fariseus, que se apegavam tanto à lei que negaram a própria lei, porque não traziam a lei para o chão da vida, não traziam a lei para os passos diários. O que realmente importa é a prática daquilo que nós ouvimos. Jesus disse, olha, presta atenção no que Jesus diz nesse texto. Ele diz, não é que se vier a tempestade, ele diz que a tempestade vai vir. Ele dá uma certeza para esses dois construtores. Então, quando a dificuldade vier, é que a gente de fato verifica o quanto de Deus está enraizado na nossa prática. A tempestade, muitas vezes, não é algo do mal. A tempestade, às vezes, vem do próprio Deus. É Ele quem chacoalha a nossa vida para desmoronar o que é instável, para que a gente possa construir de forma mais prudente. É como eu dei o exemplo no início. Você constrói às vezes castelo na areia, mas se a onda vier, o que acontece quando essa onda vem? Esse castelo desmorona. Mas lembrando aqui da história dos 3 porquinhos, né, qual é a casa que ficou em pé? A casa de tijolos, né, a casa que foi construída de forma firme. Então, seguir a Deus consiste não apenas em ter as informações certas, nós precisamos ter a prática certa, e é dessa forma que a nossa construção, que a nossa vida fica firme, mesmo quando a gente passa por dificuldades. Como eu comentei alguns domingos, né, como eu tenho sempre falado e enfatizado isso, as dificuldades não podem abalar a nossa alegria, e a alegria só não é abalada sobre essa casa que está edificada sobre a rocha. Então Jesus nos convida, meus irmãos, a construir sobre Ele é a rocha inabalável. Salmo 18, verso 2 diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Então, escolher esse tipo de fundação é a decisão mais importante da nossa vida, e praticar o que a gente escolhe é que vai de fato moldar a nossa construção e até mesmo o nosso sentimento. Amém? E por fim, olha só, recorde. O quarto ponto: Deus nos ajuda a construir tudo que a gente precisa. Abra lá sua Bíblia em Salmo 127, no verso 1. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dorme. Então veja, nessa construção que a gente está fazendo, de uma forma equilibrada, né, não deixando Deus de fora da equação, mas também não deixando a nossa vida pessoal e familiar também fora
Deus nos ajuda na construção, é o Senhor que nos ajuda. A gente precisa ter esse sentimento e essa consciência de que se Deus não estiver na construção, tudo vai ser em vão. Eu volto a repetir o que eu já disse algumas vezes: não é uma questão de habilidade, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de inteligência, nem mesmo de capacidade que nos garante uma edificação de sucesso. O que nos garante uma edificação de sucesso no que se refere à vida cristã é justamente se o Senhor está conosco. Não significa que a gente não tem que buscar a excelência, que a gente não precisa se preparar. Pelo contrário, a busca para a excelência é o começo da busca por Deus. Todo aquele que busca a excelência, muito provavelmente encontrará Deus. Mas a gente precisa permitir que Deus participe da nossa vida ao ponto de até mesmo enxergarmos as mudanças drásticas que nos ocorrem como provisões de Deus em nossa vida. Se alguma dor vier, se alguma frustração vier, se algum problema vier, precisamos enxergar isso, como o próprio pastor Levi orou aqui durante o louvor, como algo que está contribuindo para a formação da imagem de Jesus em mim. Isso que de fato é confiar. Não devemos ter medo, não devemos ter desconfiança no que se refere ao plano de Deus para nós. Não devemos ter dúvida do amor de Deus por nós. Não devemos ter dúvida de que Deus está conosco. Dúvida, medo e desconfiança são lugares de habitação do diabo. Aonde há dúvida, aonde há desconfiança, aonde há medo, é muito provavelmente que haja um desmoronamento da fé. A evidência da confiança é descanso. Por isso que o autor de Hebreus diz que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso de Deus. Porque se esforçar para entrar no descanso de Deus é se esforçar para confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um exemplo bíblico muito evidente disso é Neemias. Neemias, que vai reconstruir os muros de Jerusalém, lá no seu livro, no capítulo 1, a partir do verso 4, antes de agir, antes de tomar qualquer decisão na reconstrução, o que Neemias faz? Ora. Ele ora e pede a direção de Deus. E o resultado dessa oração, desse clamor de Neemias, é que Deus abre as portas para que ele realize essa grande obra. Então ele está diante do rei, triste, querendo voltar, e ele ora a Deus, e Deus abre o coração do rei, abre as portas para que ele volte para Jerusalém e comece a reconstrução. É colocar Deus, é pedir para Deus, é falar, Deus, eu dependo do Senhor. Nenhuma construção pode ser sustentada se o Senhor não estiver nisso. Então isso significa que a nossa vida não deve ser apartada dessa oração e desse descanso em Deus. Se nós tentarmos fazer tudo sozinhos, sem pedir a ajuda de Deus, a única certeza que a gente tem é a falha, ainda que no primeiro momento a gente possa ter algum sucesso. Imagine você que é aluno, essa semana a gente estava orando lá em casa lá, e a gente falou assim, vamos orar, peça o que está no seu coração aí para pedir coração. Aí a Ana pediu, eu quero tirar nota boa. Ótimo, Deus pode te ajudar, mas você está estudando? Imagina um aluno que tem uma prova difícil, e aí ele estuda, mas não pede o auxílio de Deus. Pode ser que ele se saia bem na prova, mas pode ser que com a ajuda de Deus ele se saia melhor ainda. Então isso de fato é colocar Deus para nos acompanhar, mesmo quando a gente está buscando a excelência, nos preparando, pedindo ajuda. Você também às vezes que tem uma prova difícil, mas não pede ajuda ao professor, por exemplo, ou aos colegas. Se pedisse ajuda, seria muito mais fácil aprender. É exatamente isso que Deus nos revela nesse verso do Salmo 127, se o Senhor não edificar. Então Deus não apenas está conosco, é Ele que nos ajuda também a construir, é Ele que nos fortalece para continuar essa construção, nos dá paciência, nos dá sabedoria e nos força a enfrentar os
desafios. Mateus 7,7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. E João 14 diz que sem mim nada podeis fazer. Amém, irmãos? Então, para a gente já partir para a ceia, eu quero encerrar. Assim como um construtor precisa de um bom plano para construir a casa, ele também precisa de um arquiteto. E esse arquiteto é o Senhor que está conosco. Incluir Deus na nossa vida para construir é a melhor maneira de construir de maneira correta, porque a gente pode saber para onde nós estamos indo, e saber para onde nós estamos indo é mais importante do que qualquer coisa na vida. Se a gente se preocupa só com as coisas materiais e esquecermos Deus, a exemplo de Israel, a nossa vida se torna difícil, cansativa e sem satisfação. A gente tem que se atentar a isso, se atentar ao ambiente, não negligenciar essa vida com Deus, negligenciar essa vida com outros irmãos, não se embriagar tanto com Deus também, ao ponto de esquecer a vida familiar, e aonde os frutos florescem, aonde os frutos são mais impactantes, são os frutos de Deus. E o ponto mais importante é colocar Deus em tudo quanto a gente for fazer, orar, pedir ajuda, porque é Ele que nos dá uma vida firme e uma vida feliz. É Ele que nos conduz, nos orienta e é capaz até mesmo, nas palavras de Jesus, nos dar as palavras certas no momento certo para expressar a sua verdade. Como a gente pode colocar Deus na nossa vida mais ainda nesse ano? Então essa tem sido a minha pergunta desde o início do ano, e espero que seja a sua também, para construir, edificar tanto nossa casa como uma comunidade que expressa a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. As crianças aí